Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero abordar estratégias para você se conectar em até 2 atendimentos com o seu paciente. Eu sou Yara de Souza Sampaio, sou psicóloga, sou psicopedagoga e trabalho com saúde mental. O tema de hoje que eu quero abordar são os cuidados éticos no atendimento. Quero começar com uma frase de Jung, que Jung foi um discípulo de Freud, ele foi psicanalista, então ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E ele quer falar dessa questão do respeito, da questão profissional, da questão de postura. E eu vou abordar com vocês algumas questões que são primordiais no atendimento. Nós, psicólogos, nós estudamos 5 anos para aprender, desenvolver essas habilidades. E eu quero passar para vocês alguns pontos que são importantes. Nós chamamos esse espaço de atendimento de setting terapêutico. O que é? É aqui nesse espaço que a relação terapêutica acontece. Então, o terapeuta, ele utiliza uma escuta diferenciada nesse atendimento e muito respeitosa. O que é primordial para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano? É o comprometimento com essa pessoa que chega a nos procurar. Nós temos que nos comprometer. Então, esse local de atendimento, hoje, nós temos o privilégio de poder atender. O Conselho Federal de Psicologia liberou para nós atendermos online. E isso foi um divisor de águas. Por quê? Porque nós estamos sem fronteiras. Nós podemos atender mundialmente. E isso facilitou muito o nosso trabalho. Então, independente de você estar presencial ou online, você tem que tirar pelo menos 10, 15 minutos antes do atendimento para você estar inteiro, para você se acalmar, para você rever a ficha, se o paciente já está com você há um tempo, você rever a última sessão, se não, se for a primeira, para você estar entregue nesse primeiro contato, para se constituir o vínculo. Para se constituir esse vínculo, nós chamamos essa conexão de rapport. Então, o seu paciente chegou, você vai acolher, você vai ter uma conversa descontraída de uns 10, 15 minutos, vai saber sobre a queixa, o que traz, o que fez esse paciente te procurar. E para se construir esse vínculo, nós temos que desenvolver algumas habilidades importantes. Quais são essas habilidades? Uma postura empática, uma aceitação desprovida de julgamento, autenticidade, autoconfiança, flexibilidade, tolerância e interesse. O paciente, quando chega para nós, ele muitas vezes não se sente ouvido pelas outras pessoas. Então, esse momento em que existe essa conexão, que é o rapport, é um momento para ele perceber que esse ambiente que ele está é um ambiente seguro, é um ambiente onde ele vai poder falar. Tem a questão do sigilo, da ética, que eu vou abordar mais à frente. Então, estabeleceu esse vínculo, o não julgamento. O não julgamento é uma atitude mindfulness. Essa atitude, ela faz com que a gente tenha uma maior qualidade de vida. Por quê? Porque expulsa da nossa mente todo o lixo. Então, a gente tem que estar inteiro no atendimento. E esse não julgamento é sobre questões, crenças religiosas, crenças políticas,
Nós não estamos para dar conselhos, nós para emitir a nossa opinião. Eu sempre digo, o terapeuta só vai com o cliente até onde ele foi na sua história. Por isso a importância de nós passarmos pelo processo terapêutico. O paciente, ele não conhece técnicas, ele não conhece teoria, mas a postura que é a comunicação não verbal que nós temos, né? Nós temos comunicação verbal, nós temos comunicação não verbal. Então essa postura de segurança, de neutralidade, de não julgamento, o paciente com certeza ele percebe. Então é muito importante que a gente passe pelo processo terapêutico, que a gente resolva as nossas questões mais íntimas, para a gente poder não ter esse juízo de valor, esse julgamento sobre o outro. Outra questão que o Conselho de Ética da Psicologia, ela diz, né? Sobre o sigilo das informações. Nós temos que tomar muito cuidado, falar para o paciente, tudo que for conversado nessa sessão vai ficar ali. Nós temos que mostrar que as informações, e a gente tem que preservar as informações desse paciente. Então, o sigilo da informação é protegido. Nada que for conversado é passado para alguém, a não ser que o seu paciente esteja correndo o risco de morte. Então, quando isso acontece, nós, enquanto profissionais que trabalhamos com vidas humanas, a gente tem que resguardar e tem algumas atitudes que nós temos que tomar para preservar a vida dessa pessoa. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Nós tínhamos uma paciente, uma jovem adolescente de 14 anos e que ela tinha diabetes. Então, ela ficou muito deprimida porque a alimentação era toda regrada, ela tinha uma série de cuidados. Na época, eu trabalhava no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. E no CRAS, o psicólogo ele não pode, não é atribuído ao psicólogo o atendimento individualizado. Então, nós fazíamos visitas regulares, ouvia as questões, né, da adolescente. E num dos atendimentos, eu percebi que ela estava com ideação suicida. E por que é importante essa questão da ética? Você preserva o paciente, mas principalmente nos preserva enquanto profissionais. Nós, porque trabalhávamos eu e assistente social em conjunto. Aí eu bolei um termo de compromisso com a família, esclarecendo que a jovem não poderia ficar em momento algum sozinha, ela tinha que ficar sob supervisão, porque ela estava com ideação suicida. Quero deixar claro que aqui eu não estou julgando a postura de mãe, postura da família, postura da criança, da adolescente, nada. Estou contando o fato que aconteceu. E a mãe, por uma bobeira, ela pediu para ir à padaria. Houve também, né, a responsabilização da empresa de ônibus, porque ela entrou no ônibus sendo menor idade, sem um responsável. Ela foi até a cidade vizinha de ônibus. A cidade vizinha são uns 13 quilômetros. E, infelizmente, ela cometeu o suicídio. Nós sofremos muito. Até hoje é dolorido falar a respeito, porque nós fizemos de tudo. Mas imagine você se nós não tivéssemos nos resguardado com o documento que a família assinou. Porque a gente sempre quer encontrar uma justificativa. A gente sempre nos coloca, por vezes, como responsáveis. Por que eu não consegui, né, evitar? Principalmente a mãe. Então, a questão da ética no trabalho é muito importante. É muito importante. As pessoas observam o nosso comportamento o tempo todo. As pessoas têm
Elas acham que nós somos perfeitos, que nós não cometemos falhas, só que nós somos humanos. Agora eu vou falar uma questão. Eu já trabalhei em vários locais, trabalhei no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, isso como estagiária. Já trabalhei na PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Já trabalhei em escola, já trabalhei, olha, N lugares. Todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca fiquei parada, eu sempre deixei a porta aberta quando eu saí, principalmente pela questão da minha postura pessoal. E aconteceu há um tempo atrás, eu fui chamada no meu trabalho e com o seguinte questionamento: eu quero que você venha aqui porque você tem alguns dias seu que estão em branco e eu quero saber se você trouxe atestado médico, algumas faltas. E eu entendo que em um hospital são muitos funcionários, só que nós temos uma carga horária diferenciada, nós trabalhamos 30 horas. E a gente bate ponto, né? Eu falei, eu acho que eles estão confusos porque eles estão olhando dias que eu não trabalho. Porque eu não falto e quando chego a faltar é por motivo de doença. Eu tenho uma mãe idosa e que eu preciso cuidar dela, só sou eu de filha. Tenho 2 irmãos, mas só sou eu de filha. Conclusão, eu peguei meu cartão de ponto e olhei os dias e pus segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana. E foi batata, foi batata. Dia 14 você não veio, meio período. Você trouxe atestado? Falei, ué, mas dia 14 é sexta-feira. Sexta-feira eu não trabalho. Dia tal. É segunda-feira eu não trabalho. Então, eu até questionei, né, se eu era uma profissional problema, se eu estava dando algum prejuízo, porque eu chego 20 minutos antes. Isso é uma questão minha, porque eu não gosto de chegar esbaforida, eu gosto de chegar, olhar os meus pacientes, os pacientes que eu tenho, rever a sessão anterior, dar uma respirada. Aí questionei se eu estava dando algum prejuízo, se eu estava sendo uma funcionária relapsa. Aí ficaram meio que assim. Então, por que eu estou falando desses 2 casos? São casos totalmente diferentes, mas é a atitude profissional que nós temos que ter o tempo inteiro. Nos resguardarmos e resguardar o paciente também. Outro fator que é muito importante no atendimento é a questão da abstinência da fala. É muito melhor nós silenciar, observar, deixar que o outro fale, deixar que o outro manifeste, porque nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E quando a gente está inteiro nesse processo, quando a gente está com a escutativa, que eu vou explicar o que é, o outro percebe, o outro sente esse acolhimento. Então, a abstinência da palavra, da fala, da própria fala, isso é, assim, maestria no atendimento. Hoje, todas as pessoas, assim, a maioria das pessoas, outro ponto que eu quero abordar é a questão da empatia. As pessoas falam muito sobre empatia, sobre gratidão. Então, o que é a empatia? A empatia é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente caso você estivesse no lugar dela. Como se você estivesse vivenciando a mesma situação. Então, é algo bem profundo a empatia. Muitos terapeutas não choram, não dão risada. Eu não vou, lógico. Abrir a boca a chorar. Não, mas eu posso sim me emocionar com a história desse paciente. Eu posso sim dar um sorriso com todo respeito com a história desse paciente. Só que tem que ser pontuado, tem que ser falado. Outro ponto importante nesse atendimento é a questão da escuta ativa.
A escutativa é você ter interesse e atenção ao que o outro está falando. Manter o contato visual sem ser intromissivo, né? É manter o contato visual, ter atenção total, atenção plena, estar interessado no assunto que ele está te falando. Por mais absurdo que você possa achar, essa escuta ativa não se limita à fala. Então, é você ter um comportamento de acolhimento. E o último ponto a abordar aqui é a neutralidade. Eu tenho uma técnica que eu aprendi na época da faculdade, em 1995, quando eu me formei. E eu acho muito interessante e funciona. Você, quando chega para o atendimento, você chega e coloca um jaleco imaginário. E aí você atende, faz seus atendimentos. Quando você termina o seu atendimento, você retira esse jaleco imaginário e deixa ali todos os problemas que foram trabalhados naquele dia. E reforçando, é muito importante que a gente passe pelo processo terapêutico. É muito importante, porque a gente só consegue ter neutralidade, não julgamento, se a gente está limpo, se a gente está sem lixo mental. Existem também outras questões que a gente deve conversar com o nosso paciente, que é sobre terapeuta. Nós, profissionais, não damos conselho. Terapia não é uma fórmula mágica. Não é como você ir ao médico e ele te receitar uma medicação e você toma e desaparece o sintoma. Desaparece o sintoma, mas você fica com a causa. Por isso que eles dão a medicação, porém pedem exames. Nós, do desenvolvimento humano, nós profissionais, a gente não... O nosso veículo de trabalho é a nossa fala, é a nossa comunicação. Então, o terapeuta, ele não é um mágico, é um processo. A terapia é um processo onde nós vamos trabalhar todas as questões do nosso paciente. O terapeuta não dá conselho, né? Nem toma decisão pelo cliente. A gente mostra para o nosso paciente o potencial que ele tem dentro dele. Nós temos o poder de cura. Pessoas curadas curam. Ouvi esses dias essa frase e é verdade. Se você, enquanto terapeuta profissional, não estiver curado, você não consegue pontuar o seu paciente. Às vezes, você não tem uma constância nos atendimentos exatamente por isso. Porque você não trabalhou as suas questões. E como que você vai conseguir pontuar se você está com lacunas? Então, é muito importante. Outra questão que eu queria conversar, falar com vocês, é reforçar que ali é um ambiente seguro, é um ambiente onde tudo que for falado vai ficar ali, não vai sair dali, vai ser mantido em sigilo absoluto, que você tenha o respeito a qualquer crença e religião e o posicionamento político, que o seu instrumento é fazer perguntas, essas perguntas são necessárias para você, que vai colher o material, com essas respostas que você vai fazer o diagnóstico, né? E eu quero deixar aqui para você, novamente, essa frase do Jung, que é muito importante. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É muito importante você ter essa postura de ética, de respeito, de cuidado, de zelo, para você ser um profissional completo, um profissional realizado, um profissional que recebe seus pacientes e tem uma constância, uma consistência
nos atendimentos e que seja referência e que você faça muito network, sempre busque conhecimento, busque pessoas para fazer indicações suas e agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Um grande abraço e a gente se vê em breve.